Oi pessoal, trouxe mais um fascículo para vocês da coleção Dragões e Criaturas Fantásticas. Esse é o fascículo número 10, vai falar sobre o Viverne, o dragão heráldico. Tá? Aqui está a primeira página do Viverne. Diz o texto: basta ouvirem o seu nome e muitas pessoas começam a tremer. O Viverne, também conhecido por dragão heráldico, é um réptil alado maléfico que voa nas noites sem luar, deixando uma esteira de fogo até pousar perto de um charco onde possa tomar banho. Ele gosta de tomar banho, que fofo. Na margem deixa o rubi, que lhe adorna a cabeça e cujo brilho desenha no céu uma longa faixa resplandecente. O felizardo que apanhar esta joia ficará rico e feliz, mas terá de agir com cuidado, porque o Viverne cuida zelosamente desta importante prova de seu poder e não permite que ninguém lhe a roube. Este daqui é o Viverne, tá? Ó, tem na cabecinha dele uma joia, dá pra vocês verem, tá vendo? Vermelhinha, um rubi, né? Esse é o Viverne. E é essa joia que ele deixa na beira do lago ou do rio quando ele vai tomar banho. Que dragão limpinho, né? Uma cor de louco. Achei engraçado isso, mas tudo bem. E aí fala que a lenda do Viverne tem origem no leste da França, concretamente no Franco-Condado. O Viverne está associado aos pântanos e às regiões pantanosas. Trata-se de uma grande serpente que pode chegar a medir vários metros de comprimento e possui asas de morcego. O seu corpo, coberto de escamas, por vezes, pode ser envolto em chamas. Não existe um único tipo de Viverne, e só na França estão documentadas quase uma dezena de espécies. Que legal, documentadas. Parece que existem mesmo. No entanto, todas elas têm características comuns. Vivem, sobretudo, debaixo da terra, em grutas e galerias, e de uma maneira geral costumam ser criaturas noturnas. Tá? Aí conta a história de um camponês. Essa é bem interessante. Era uma vez um camponês que conhecia os hábitos do Viverne e queria apoderar-se do rubi da besta. Assim, preparou um barril protegido com espetos, né? Picos, ele fala, mas é tipo com espinhos, né? E com uma abertura suficientemente grande para passar uma mão por ela. Levou o barril para a margem onde o Viverne costumava banhar-se e escondeu-se lá dentro e ficou à espreita. Quando o monstro chegou e tirou o rubi, o homem tirou rapidamente a mão do barril e apanhou a joia. O Viverne apercebeu-se do sucedido e atirou-se ao barril, mas picou-se e, louco de dor e raiva, teve que fugir. A posse do rubi proporcionou fortuna e estatuto social ao antigo camponês, que surpreendeu os vizinhos a quem encheu de presentes. No entanto, um dia encontraram a fazenda dele saqueada e o corpo do homem e de seus familiares calcinado e atrozmente mutilados. Foi o Viverne que regressara para recuperar o seu tesouro. Né? Então, né? Nada de mexer com o Viverne. Também tem a história outra história também do Viverne. Um cavaleiro que partira para as cruzadas confiar a guarda de seu tesouro a um Viverne. Uma mulher muito pobre que vivia perto dele com o filho soube da existência do tesouro por um eremita que a aconselhou a ir até lá e tirar só aquilo de que precisasse. Ao chegar, abriu-se uma brecha no torreão, né, onde estava guardado o tesouro, e deixou-se ver um monte de pedras preciosas, né? E a pobre da mulher, em vez de apanhar só uma pecinha ali, né, não, resolveu levar o máximo que ela poderia. E conseguiu escapar. Só que quando ela chegou em casa, cadê o filho dela? O filho dela tinha desaparecido. E ela, desesperada, foi procurar o eremita para falar, né, o que tinha acontecido. E o eremita falou assim, né, se pegou mais do que devia, né? Agora, daqui a um ano, se você devolver o que você roubou do Viverne, você vai ter o seu filho de volta. E aí foi o que sucedeu. Um ano depois ela devolveu as pedras preciosas e finalmente teve o seu filho de volta. Aqui fala também que a característica mais notável do Viverne é o seu rubi. Essa pedra preciosa de um brilho que cega encontra-se fixada na parte superior da cabeça, como vocês viram, né? E disse que dá felicidade a quem o possuir. Então seria bem legal ter um tesouro desse, né? Mas já viu.
E diz aqui que este mito do Viverne, ele inspirou um autor francês chamado Marcel Aimé, que escreveu um romance chamado La Vouvrée, acho que é assim que fala, de 1943, que trata de um jovem que, fascinado pela beleza do Viverne, e mais pela beleza do Viverne do que pela pedra preciosa. Então, as histórias mais numerosas são as que relatam os infortúnios daqueles temerários que tentaram apoderar-se da joia. Né? E aí, na Dragonologia... não sei se eu mostrei essa página. E aqui na Dragonologia vai falar sobre a classificação dos dragões, que eu vou ler porque é muito complexo. Um desafio para a zoologia. A grande variedade de dragões que habitam o nosso mundo, proporciona um campo de estudo muito complexo para os estudiosos que tentam sistematizá-lo. Até agora, nenhum critério de classificação goza de aprovação geral. Gente, achei engraçado isso. Tem gente que estuda a classificação dos dragões? De verdade? Tá de sacanagem, né? Bom, a família dos dragões agrupa espécies muito variadas, cada uma das quais possui características próprias. Ao longo dos séculos, propuseram-se numerosos métodos para classificar essas criaturas majestosas e míticas, seja pela cor das escamas, pelo meio natural em que vivem, pela origem geográfica, etc. Como não existe consenso, hoje em dia essas diferentes classificações coexistem entre os estudiosos. Eles também não sabem exatamente se o dragão é um réptil ou não, eles acreditam que sim. Disse que também se pode classificar os dragões em função de seu habitat natural. Aqui, ó, outra página. Tá? A terra, a água ou o fogo. Os mais comuns são os dragões terrestres, que têm asas, uma envergadura que pode ultrapassar 20 metros, e geralmente cospem fogo. Por seu turno, os dragões de água estão perfeitamente adaptados à vida aquática, graças a um corpo de serpente e a barbatanas. Por último, os dragões de fogo sentem-se mais cômodos no coração de vulcões e de fogueiras muito grandes, embora excepcionalmente também possam viver em ambientes menos quentes. Outros autores preferem classificar os dragões pela cor: branco, azul, vermelho, verde, preto, tem o dourado também, com todas as nuances dessas diferentes cores. Desse sistema pode extrair-se um subgrupo no qual se encontram todos os dragões cobertos de metal, que são os de ouro, prata, latão, cobre e bronze. Tem dragão assim. Cada um deles possui hábitos e poderes específicos, certo? E isso aqui eu achei engraçado também. Essa divisão cromática reduz a primeira classificação e é impossível sobrepô-la porque existem, por exemplo, dragões verdes, tanto aquáticos como terrestres. Além disso, alguns dragões não podem ser incluídos em qualquer das categorias, como os minúsculos dragões fada ou os evanescentes dragões de nevoeiro. Talvez no futuro a análise de DNA dragônico permita finalmente chegar a um sistema indiscutível que ponha todos os especialistas de acordo. Essa foi ótima. E no bestiário fantástico, a gente tem o centauro, né? Então, o centauro, uma criatura meio homem, meio cavalo, é um interlocutor dotado de grande inteligência, capaz de educar os heróis mais famosos e também de infringir todas as normas da civilização. Tá? À exceção de 2 casos concretos, que é o Quiron e o Folo, os centauros são fruto da união entre Ixion, um grego da tribo Lápida, e Néfili, uma nuvem criada por Zeus. Eu não entendi muito bem porque uma nuvem, se é metade homem, metade cavalo, devia ser um cavalo, né? Mas tudo bem. Ixion tinha sido acolhido no Olimpo, onde ousou declarar a sua paixão a Hera, a mulher do anfitrião e deusa do casamento. Zeus inventou então uma armadilha e conferiu a Néfili o aspecto de Hera, com o qual o pouco escrupuloso Ixion ficou satisfeito. Foi assim que nasceu o centauro, cuja forma híbrida se deveu à vingança de Zeus. Contudo, o centauro não ficou diminuído intelectualmente pelo cruzamento com o cavalo, antes, pelo contrário, adquiriu a força e a rapidez deste animal. Aqui tem a outra página, última página, que fala sobre Quiron e Folo. Distingue-se dos outros centauros, tanto pela sua origem como pela sabedoria. Quiron tem por pai o deus do tempo, Cronos, que se havia transformado em cavalo para iludir a vigilância da mulher e juntar-se à ninfa
Filira. Esses deuses adoram pular a cerca, né? É uma coisa de louco. Os maiores heróis da mitologia, de Aquiles a Teseu, tiveram Quiron como preceptor durante a sua formação. E, inclusive, até o nosso amiguinho lá, Peter... ai, meu Deus, esqueci. Do... Jackson e os Olimpianos, que eu esqueci o primeiro nome do guri. Perseu. Percy Jackson e os Olimpianos. Ele tinha como preceptor lá no acampamento Meio Sangue o Quiron, né? Por seu turno, Folo é famoso por ter oferecido hospitalidade a Hércules, mas os ciúmes de seus semelhantes desencadearam um combate no qual foi o único que não quis participar, né? Para os gregos, os centauros caracterizavam-se sobretudo pela violência dos seus instintos animais. O famoso combate contra os homens, a meio do casamento de seu meio-irmão Pirito, rei dos Láptas, ficou gravado no Partenon. Levados pela barbárie, tentaram raptar a noiva e violar as convidadas. Expulsos por Teseu, os centauros nunca encontraram seu lugar entre os humanos e acabaram por embarcar para a Ilha das Sereias, onde se extinguiram devido à sua desmensurada volúpia, né? E tem aqui um boxezinho que eu vou ler para vocês, bem legal. Por detrás das constelações de Sagitário e do Centauro, esconde-se Folo e Quiron, os dois centauros mais pacíficos. Foram vítimas acidentais das setas envenenadas de Hércules, que as havia embebido no sangue da Hidra de Lerna. Folo pereceu no ato, mas Quiron era imortal e por isso não sucumbiu ao sangue venenoso do dragão. Contudo, Zeus compadeceu-se de sua dor e transformou-o na constelação do Centauro, que apesar de não ter morrido, ele sentia dor por causa do veneno, né? O próprio Hércules sofreria um destino semelhante, envenenado pela túnica que um centauro ofereceu à sua mulher. Então esse foi o 10º fascículo da nossa coleção Dragões e Criaturas Fantásticas. E até a próxima!